Juízes capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida, que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar aonde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito, cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam, encostaram seu rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca viram o anjo, e Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: Nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. Mas a mulher de Manoá deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Jó 41. Quem pode enfrentar o monstro Leviatã? E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implore que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar pões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro.
Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão coladas tão bem umas nas outras que nenhum ar passa entre elas. Estão ligadas entre si bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, sai faíscas. Os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo o mundo. No seu couro não existe ponto fraco, ele é firme e duro como um ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como uma palha e o bronze como um pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com um desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é o rei. Atos 20. Paulo na Macedônia e na Acaia. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então, se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir para a província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico, Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade, depois da festa dos pães sem fermento. Nós partimos da cidade de Filipe. 5 dias depois, nos encontramos com ele em Troade e ficamos ali uma semana. Paulo em Troade. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se e abraçou o moço e disse: "Não se assuste, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. De Troade a Mileto. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos
e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. E para encerrarmos o nosso devocional, oremos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse devocional. Te agradecemos pela tua palavra que entrou em nosso coração. Te pedimos, Jesus, que o Senhor venha nos guardar o nosso coração e guardar a nossa mente para esses dias. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, a nossa semana e a nossa família. Que o Senhor venha guardar em nosso coração os teus ensinamentos e a tua mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.